Olá, turma! Então hoje, dia da nossa reposição, vamos continuar trabalhando com o realismo, mas agora o realismo no Brasil. Então, gente, no realismo no Brasil, nós temos alguns eventos ali que acabaram dando uma visão em relação ao perfil da nação aqui no Brasil. Então, com a Guerra do Paraguai que aconteceu, que o Brasil participou, então foram 150 mil homens que foram para a guerra e 50 mil não voltaram, ou seja, morreram na guerra. Isso acompanhando o capitalismo mundial do Brasil, que era o exportador de produtos primários e consumidor de produtos industrializados, também foi algo que acabou trazendo essa visão em relação ao contexto econômico, ao contexto que estava acontecendo no Brasil, e também a abertura de casas financeiras. Temos características aí, momentos históricos que são importantes para a compreensão do realismo. Então, gente, o Brasil vivia uma sensação de progresso, tá? Por quê? Porque em algumas pessoas, em alguns lugares, elas tinham uma vida muito boa, uma renda muito grande, as pessoas tinham dinheiro, elas tinham essa característica. E em 1888, com o término da escravidão, muitos imigrantes europeus acabaram vindo para o Brasil, trazendo alguns problemas sociais, Então, muitas pessoas acabaram ficando sem trabalho. E os limites periféricos das cidades, eles aumentaram, principalmente das cidades grandes, porque era o lugar que as pessoas se dirigiam em busca de uma vida melhor, Tudo isso, junto com a proclamação da República, que aconteceu em 1889, que acabou transformando as pessoas que eram súditas em cidadãos, e isso trouxe uma desigualdade social muito grande para o nosso país. Então, gente, veja, quando as pessoas, os moradores das cidades, eles eram súditos, vamos dizer assim, que eles eram responsabilidade do rei, Com o passar do tempo, a partir do momento que eles se tornaram cidadãos, eles tinham que ter uma responsabilidade própria sobre suas vidas, Então, isso acabou também trazendo essa desigualdade aí para o povo. Dentro da prosa realista brasileira, a gente vai ver alguns autores, principalmente o Machado de Assis, que foi o nome da literatura realista aqui no Brasil. Poesia, gente, como lá em Portugal, por exemplo, com Cesário Verde e outros autores, não teve poesia realista aqui no Brasil, só a prosa. Então, gente, além da prosa, nós também tivemos o conto, que apareceu em alguns momentos, e como marcas características da prosa realista, nós temos a linguagem direta e também a linguagem objetiva, tá? Essas descrições que eram feitas dos ambientes, do universo dos personagens, elas eram bastante cuidadosas. Por quê? Porque precisava se determinar de que forma esses personagens eram, já que tinha que ser uma visão real de tudo isso. Além disso, nós tínhamos a exploração desses ambientes sociais que eram trabalhados, os cenários dentro da obra realista eram os cenários urbanos, e a maior preocupação dos autores era focar o momento presente. Então, gente, todas essas características da prosa, elas foram baseadas na prosa realista que existiu lá na Europa, Então, a gente sabe que muitos autores aqui, eles acabaram pegando características, Lembrando lá que quando a gente estudou as características gerais do realismo na aula passada, a gente viu que eram a racionalidade, a impessoalidade, a objetividade e a contemporaneidade. Então, todos eles utilizavam, em todos os lugares, essas mesmas características que eram comuns para o realismo. Gente, o que o escritor realista tinha que fazer? Ele tinha que construir um retrato da sociedade, como ela era, tá? Como ela era naquele momento. Então, isso, gente, acabou sendo algo bastante criticado na época. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com o romantismo, onde tudo era muito mascarado, As atividades da parte da burguesia, o poder da igreja, Tudo isso era muito mascarado. Então, com o realismo, eles queriam mostrar e mudar essa visão da realidade.
Por isso, a gente tem os conflitos morais como característica, além da análise psicológica. Então, quando a gente estudou o romantismo, os personagens românticos, eles não tinham uma densidade psicológica grande, como os do realismo. Então, isso acabou mostrando para a gente que a gente precisa ter muito cuidado, né? Quando a gente vai ler uma obra realista, a gente precisa saber que é o retrato da sociedade daquela época. Além disso, eles também queriam investigar mecanismos de determinação social, levando em conta, gente, aquelas correntes de pensamento que também vimos na aula passada, como o positivismo, o determinismo, né? O darwinismo, o evolucionismo e também o socialismo. E eles queriam fazer o quê? Denunciar. Isso era a principal característica do realismo. Denunciar as formas pelas quais as estruturas sociais oprimem as pessoas, né? Então, quais eram essas estruturas sociais que eram denunciadas? Igreja e casamento, né? Então, a gente pode até observar isso, né? Dentro do casamento, claro, o adultério. Né? Então, a gente pode observar essa característica aqui que foi tida como exemplo lá a obra do Eça de Queiroz, as duas obras, né, o Primo Basílio e o crime do Padre Amaro e o Primo Basílio, que foram duas obras assim que serviram de modelo também, né? Então, gente, dentro do realismo a gente vai ter personagens bastante significativos, né? Como por exemplo a Capitu da obra Dom Casmurro, o próprio Dom Casmurro, né? Que era um personagem assim altamente perturbado psicologicamente, então por ele escrever a obra, né, ele era o personagem, o narrador personagem, então ele o tempo inteiro ele acredita que a Capitu traiu, né? Então é algo assim bastante discutível até hoje, né? Se ela traiu o Bentinho ou não. E além disso, né, a gente tem também a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, que também foi uma obra muito diferente dentro da literatura, porque a gente tem um defunto autor, algo que até então não tinha sido trabalhado ainda na literatura. Então, tudo isso, gente, vem mostrar pra gente que a obra, né, do realismo é uma obra bastante importante. Né? Temos além disso Quincas Borba também, né, que também foram obras importantes. Então, gente, a linguagem utilizada nas obras, ela é uma linguagem bastante objetiva, né? Também existe a presença da metalinguagem, o uso das digressões, a intertextualidade, o tempo e o espaço que são contemporâneos ao autor, bastante pessimismo, ironia, né? Crítica aos comportamentos humanos, essa análise psicológica também, tá? Então, gente, essa aula a gente vai ficar por aqui. Na outra aula vai ter um videozinho que eu vou passar para vocês e também a gente vai ver, eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem, tá bom? Então, nessa aula, vocês só, né, tem que anotar ali o que vocês tiver que anotar e grifar o que vocês acharem importante, tá bom? Um abraço, gente, e até a próxima aula.